Em setembro de 1939, o mundo assistia ao início de um conflito que mudaria o curso da história. Entre as sombras do oceano, um submarino alemão emergiu como um símbolo de ousadia e destruição. Esta é a história do U-29, um tipo 7A comandado pelo Capitão-Leutnant Otto Schuchart. Ele desafiou os mares e marcou seu nome na história da Segunda Guerra Mundial. O U-29 foi lançado ao mar no dia 29 de julho de 1936, em um período conturbado da história europeia. A Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, já dava claros sinais de que não respeitaria os limites impostos pelo Tratado de Versalhes, assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado proibia, entre outras coisas, a construção de submarinos pela Alemanha, uma limitação que, na prática, já havia sido abandonada anos antes. Assim, quando o U-29 deslizou pelas águas do estaleiro da Deutsche Werke, em Kiel, ele representava mais do que uma simples peça da marinha alemã. Era um símbolo do rearmamento clandestino que se tornava cada vez mais explícito, um prenúncio sombrio da tempestade que logo varreria o continente. O U-29 era um submarino do tipo 7A, o primeiro modelo da família mais numerosa e letal de U-boats utilizados pela Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial. Com pouco mais de 64 metros de comprimento e um casco esguio, porém robusto, sua aparência simples escondia uma máquina de guerra eficiente e implacável. Projetado para operar tanto em águas costeiras quanto no vasto Oceano Atlântico, ele era capaz de atingir até 17 nós na superfície, impulsionado por 2 motores diesel, e cerca de 8 nós quando submerso, movido por motores elétricos silenciosos. Carregava a bordo 11 torpedos, distribuídos em 5 tubos, 4 na proa e 1 na popa, e podia permanecer submerso por longos períodos, mergulhando a profundidades superiores, se necessário, a 200 metros. A tripulação, composta por cerca de 40 homens, vivia em condições extremamente apertadas e úmidas, entre compartimentos cheios de engrenagens, baterias e sistemas de torpedos. Mas mesmo diante do desconforto, esses homens sabiam que estavam a bordo de uma das mais avançadas armas navais da época. Era, em essência, um predador silencioso, um tubarão de aço à espreita sob as ondas, pronto para atacar sem aviso, para desaparecer sem deixar rastros. O U-29 não era apenas parte da frota submarina alemã. Ele era o prenúncio de uma guerra que se travaria não só no ar e na terra, mas também nas profundezas. No início de 1939, quando a tensão na Europa já era palpável e a guerra parecia uma questão de tempo, o comando do U-29 foi entregue a um jovem oficial da Kriegsmarine, o Capitão-Leutnant Otto Schuchart. À primeira vista, Schuchart podia parecer apenas mais um entre tantos comandantes de submarinos alemães, disciplinado, discreto e metódico. Mas bastaria pouco tempo para que ele mostrasse algo raro e perigoso, um instinto quase inato para a guerra submarina. Nascido em 1909, Schuchart já vinha trilhando uma sólida carreira naval. Tinha formação técnica e experiência em navegação, mas o que realmente o destacava era sua frieza sob pressão e seu domínio das táticas de emboscada, essenciais para o sucesso em um ambiente tão hostil e imprevisível quanto as profundezas oceânicas. Diferente de muitos oficiais que ainda estavam aprendendo as complexidades do combate subaquático, Schuchart já demonstrava uma capacidade refinada de tomar decisões rápidas, de avaliar riscos com precisão e de pensar como um predador, sempre atento ao momento certo de atacar. Para os marinheiros sob seu comando, ele era respeitado e até temido. Exigia disciplina, atenção aos detalhes e total comprometimento com a missão. Mas também inspirava confiança.
Sabiam que, sob sua liderança, o U-29 não seria apenas mais um submarino em patrulha. Seria uma arma mortal, uma sombra silenciosa e eficiente nas águas do Atlântico. E, de fato, não demoraria para que Otto Schuchart transformasse seu nome e o nome do U-29 em lenda. Em poucos meses, ele lideraria a embarcação durante uma das ações mais ousadas e impactantes dos primeiros dias da guerra. Um feito que chocaria o Reino Unido, alteraria a estratégia naval dos aliados e garantiria ao U-29 seu lugar permanente na história da guerra submarina. Foi no entardecer de 17 de setembro de 1939, quando a Segunda Guerra Mundial ainda dava seus primeiros passos, que o U-29 gravou seu nome de forma definitiva nas páginas da história naval. Apenas 15 dias após a invasão da Polônia, que desencadearia o conflito global, as águas frias e agitadas do Atlântico Norte testemunhariam um dos primeiros grandes choques entre as marinhas britânica e alemã. A cerca de 300 quilômetros a oeste da costa da Irlanda, o submarino comandado por Otto Schuchart avistou um alvo colossal, o HMS Courageous, um dos 6 porta-aviões da Marinha Real Britânica. O Courageous era uma embarcação imponente. Construído originalmente como um cruzador de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, havia sido convertido em porta-aviões nos anos seguintes. Com mais de 220 metros de comprimento, transportava cerca de 48 aeronaves e uma tripulação superior a 1.200 homens. Sua presença no Atlântico fazia parte das primeiras tentativas britânicas de usar caças e bombardeiros para detectar e caçar os U-boats alemães. Ironicamente, naquele dia, ele se tornaria a própria presa. Ao detectar o navio, Schuchart manteve o sangue frio. Ele sabia que não podia cometer erros. O U-29 seguiu o porta-aviões de forma furtiva por mais de 2 horas, mantendo-se sempre fora do alcance visual e acústico. Foi nesse momento que uma falha estratégica britânica se revelou fatal. Ao aproar o vento para que as aeronaves Swordfish pudessem pousar, o HMS Courageous teve que navegar em linha reta, a uma velocidade constante e sem realizar manobras evasivas. Um erro tático grave, especialmente diante da ameaça invisível representada pelos U-boats. Para um comandante experiente como Schuchart, aquilo era a oportunidade ideal. Ele sabia que cada minuto contava, pois o Courageous podia, a qualquer momento, alterar o curso ou ser escoltado por destroyers. Posicionando o U-29 em um ângulo perfeito de ataque, Schuchart deu a ordem. 3 torpedos foram disparados em rápida sucessão. O tempo pareceu congelar sob a superfície. Em segundos, 2 dos torpedos atingiram o casco do porta-aviões com força devastadora. Explosões violentas sacudiram a embarcação, que começou a adernar rapidamente. Em menos de 20 minutos, o colosso britânico desapareceu sob as ondas, engolido pelas profundezas do Atlântico. A tragédia foi imensa. 518 marinheiros britânicos perderam a vida naquele ataque. O impacto psicológico foi imediato. O afundamento do HMS Courageous foi um duro golpe para a Marinha Real, não apenas por ser uma perda significativa em termos materiais e humanos, mas também pelo simbolismo. Pela primeira vez na história, um porta-aviões havia sido destruído por um submarino em combate. Era a confirmação de que os U-boats não seriam apenas uma ameaça tática, seriam um pesadelo estratégico. A partir daquele momento, os britânicos reformularam rapidamente seus procedimentos de patrulha, retirando os porta-aviões da linha de frente nas caçadas aos submarinos. Enquanto isso, o U-29 deslizava silenciosamente de volta às sombras, sua missão cumprida com precisão cirúrgica. Otto Schuchart e sua tripulação retornariam à base como heróis da propaganda nazista, mas, acima de tudo, como protagonistas de uma nova era na guerra naval, a era dos assassinos invisíveis. A vitória de Otto Schuchart e do U-29 não demorou a repercutir em toda a Europa.
Em Berlim, a notícia do afundamento do HMS Courageous foi recebida com euforia. A Alemanha, ainda nos primeiros movimentos da guerra, via ali uma oportunidade de mostrar ao mundo, e principalmente ao seu próprio povo, que sua marinha, reconstruída em silêncio e em desafio aberto aos tratados internacionais, estava preparada para enfrentar até mesmo a poderosa Royal Navy. A máquina de propaganda nazista, sempre ágil e estratégica, tratou de transformar o feito em símbolo. Fotografias de Schuhart foram amplamente divulgadas, medalhas foram entregues com pompa e jornais exaltavam o ataque como prova inequívoca da superioridade técnica, tática e moral da Kriegsmarine. Para Hitler e seus ministros, aquela vitória naval tinha um valor simbólico que transcendia o campo de batalha. Ela alimentava o mito do invencível soldado alemão, agora também nas profundezas do mar. Mas enquanto o regime celebrava, do outro lado do Canal da Mancha, o choque era profundo. O afundamento de um dos principais porta-aviões britânicos por um único submarino deixou claro para os aliados que as águas do Atlântico seriam um dos teatros mais perigosos da guerra. A Marinha Real, outrora confiante, agora era forçada a adotar novas medidas. As patrulhas com grandes embarcações se tornaram menos frequentes e os porta-aviões foram temporariamente afastados das missões de caça a submarinos. O conceito de convoy system, comboios de navios escoltados, ganhou novo impulso. O medo de um inimigo invisível, que podia surgir das profundezas e atacar sem aviso, passou a fazer parte da psicologia naval aliada. Após o ataque devastador ao Courageous, o U-29 continuou ativo em missões de patrulha durante os meses seguintes. Entre 1939 e meados de 1940, operando principalmente no Atlântico Norte, afundou um total de 12 navios inimigos, acumulando mais de 40 mil toneladas de embarcações destruídas. Cada ataque era meticulosamente executado, consolidando a reputação da embarcação e, principalmente, do seu comandante, Otto Schuhart. Mas, como muitos dos primeiros U-boats da guerra, o U-29 também enfrentava os limites do tempo e da tecnologia. A guerra submarina evoluía rapidamente. Novos modelos, mais avançados, estavam sendo lançados aos montes. Os tipos 7B e 7C, versões mais modernas e letais que o velho 7A, traziam melhorias em autonomia, capacidade de armamento e desempenho. Diante disso, o U-29, embora ainda funcional e respeitado, já começava a ser superado tecnicamente. Seu papel na linha de frente estava chegando ao fim. Em meados de 1940, a decisão foi tomada. O U-29 seria retirado das zonas de combate ativo, mas seu destino não seria o desmantelamento. Em vez disso, ele foi convertido em um submarino escola, assumindo um novo papel dentro da estrutura da Kriegsmarine, o de formar a próxima geração de submarinistas alemães. A partir de então, passou a operar no Mar Báltico, longe das patrulhas mortais do Atlântico, mas ainda navegando sob o mesmo emblema, agora como mentor silencioso dos novatos. O fim do U-29 não veio em meio a combates desesperados, nem sob o som de explosões nas profundezas. Ao contrário de tantos momentos marcantes de sua trajetória, sua última aparição foi silenciosa, quase melancólica. Com o colapso do Terceiro Reich em 1945, à medida que as forças aliadas avançavam por todos os flancos, a Kriegsmarine ruiu junto com o regime que a havia reconstruído. Em bases navais espalhadas pela Alemanha e pela Noruega, submarinos inteiros foram abandonados ou rendidos, seus tripulantes desarmados, suas bandeiras recolhidas sem cerimônia. Entre eles estava o U-29. Já veterano, usado apenas para treinamento havia anos, ele não teve papel algum nos momentos finais da guerra. Quando os britânicos tomaram posse da base onde estava ancorado, encontraram o antigo guerreiro sem resistência, ainda flutuando, mas esvaziado de propósito.
Não houve batalha final, nem ato de bravura ou destruição gloriosa. No ano seguinte, em 1946, o U-29 foi incluído na chamada Operação Deadlight, uma campanha conduzida pelos aliados para dar fim à frota submarina alemã capturada. O objetivo era claro: eliminar qualquer possibilidade de renascimento da máquina de guerra nazista no mar. Mais de uma centena de U-boats foram rebocados mar adentro, levados para o Atlântico Norte e afundados deliberadamente. Mas para os que conhecem sua trajetória, o U-29 permanece como algo mais do que apenas aço perdido no fundo do mar. Ele foi protagonista de uma virada estratégica, testemunha de uma era em que a guerra se travava também no silêncio das profundezas. Um predador que, por um breve e terrível momento, ensinou ao mundo que o inimigo podia vir debaixo das ondas, invisível, letal e implacável.